Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula para vocês. Essa aula é a continuação do nosso querido assunto da Lei 13.146 de 2015, que é a lei que consagra o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Parte 2. Como disse para vocês, a nossa aula nós teremos 4 partes. A primeira parte já está gravada, já está disponível para vocês, agora é a parte 2. A parte 2, iremos abordar dos assuntos dos artigos número 10 até o artigo 52. Sem soma de dúvidas, né? Sem dúvida nenhuma, essa aqui é a maior parte, né? Maior parte aí das 4 aulas aí. Por quê? Porque nós vamos trabalhar os direitos, tá? Quais são os direitos que as pessoas com deficiências têm, que a legislação atribuiu esse direito a essas pessoas, né? Esse é o assunto, a pauta da aula de hoje, né? Então, olha aí a ementa da lei, né? Lei 13.146, institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Esta lei é uma lei muito detalhada, tá? É um estatuto muito detalhado, um estatuto grande, inclusive, né? Nós temos aqui a parte geral, tá? E nós temos a parte especial. A parte especial, ela é mais o que? A parte processual, né? A parte processual aí, a parte específica referente à justiça, né? Vou falar dos crimes, inclusive, né? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar 2 direitos fundamentais. Os direitos fundamentais. Na próxima aula, vamos trabalhar da acessibilidade. E, finalmente, a parte especial, nós vamos falar o livro 2 todinho aí, para a gente finalizar a parte especial. Quando a gente fala dos direitos fundamentais, você tem que começar a fazer esqueminhas. Tá? Esqueminhas. Tá? Então, essa aula vai falar dos direitos. São quantos direitos? 10. 10 direitos. Cada direito, cada bloco, né, cada direito, ele definiu o quê? Um capítulo específico. Então está aqui. São 10 capítulos. Cada capítulo nós vamos falar de uma série de direitos específicos, organizado. Então olha aí, a gente percebe, o que eu percebo, né? Que é uma lei estritamente organizada, né? Ele organizou certinho, título 2, dos direitos fundamentais. Cada capítulo corresponde a um bloco de direitos, né? Vamos lá, leitura dos nossos direitos, os direitos das pessoas com deficiência. Primeiro direito, o direito à vida. Claro que é o bem jurídico, o mais precioso bem jurídico existente é a vida, né? Então, o direito à vida é o primeiro bem, né? É o primeiro direito. Segundo direito, direito à habilitação e à reabilitação. Ó. Habilitação do quê? Da sua condição física, né? E a reabilitação também. Então, ele vai estar o quê? Ele vai estar sempre tentando se reabilitar a sua condição física, né? Ok, capítulo 3º, do direito à saúde. 4º direito, direito à educação. 5º direito, direito à moradia. 6º direito, direito ao trabalho. Já no direito do trabalho, o legislador teve tanta preocupação que o quê? Dividiu o direito do trabalho em 3 seções, em 3 partes, né? Primeiro, uma parte geral, que ele vai tratar do trabalho, da inclusão do trabalho de forma geral. A seção número 2 vai falar da habilitação profissional e da reabilitação profissional. Essa habilitação e essa reabilitação é diversa do capítulo 2. Ó, direito à habilitação e reabilitação dele, da saúde. E a outra é mais específica, é do trabalho. Tá? Da habilitação e da reabilitação do trabalho. Né? 7. Direito à assistência social. 8. Direito à previdência social. 9. Direito à cultura, esporte, turismo e lazer. E, finalmente, né, o direito número 10, que é o direito ao transporte e à mobilidade. A mobilidade, ele ir e vir, né, ele poder se locomover. Então, esses são os direitos fundamentais, consagrados do artigo 10 até o artigo 52. Bacana? Pronto, e agora? Eu sempre faço isso, né? Eu gosto de trazer o quê? Eu gosto de trazer uma geral para o aluno. Tá? Então, o aluno, é muito importante que o aluno ele tenha o quê? Uma noção geral do assunto. Uma noção geral do assunto, porque com uma noção geral do assunto, ele consegue depois ir o quê? Parte a parte mais específica. Parte a parte mais específica. Então, isso aqui é a parte geral. Agora a gente vai trabalhar o que? O capítulo 1º, que é o direito à vida. Tá? Vamos lá.
Muito fácil, apesar que é uma aula com muitos artigos, muito texto, né? Mas não existe tanta complexidade aqui no entendimento, né? Quando a gente fala em direitos, ele é bastante claro, né? Então a lei aí já é bastante clara em relação a isso, então fica fácil, né? Artigo 10, vamos lá. Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida. Então, compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida. Tá? É o direito à vida, né? Parágrafo único. Em situação de risco, emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção e segurança, né? Olha aí, uma situação de exceção, né? Então tem uma situação de risco, né? Uma situação de emergência ou de calamidade pública, a pessoa com deficiência ela é considerada vulnerável, ou seja, ela vai ter uma proteção especial da administração, uma proteção especial do poder público. Então ele é considerado o quê? Vulnerável. Inclusive, essa palavrinha aqui, considerado vulnerável, devia estar em negrito, né? Vamos ver se depois aqui, se eu não esquecer, eu vou marcar em negrito para que o seu material conste isso, né? Artigo 11, vem comigo, né? Olha só, nós estamos estudando o quê? O direito à vida. Nós já vimos que o artigo 10º, né? Qual que é o comando? Olha, o Estado deve garantir o quê? Né? A dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida. Bacana. 11, vem comigo. Ó, a pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter à intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou institucionalização forçada, né? Olha a coisa aí, né? Direito à vida, né? Então, a pessoa com deficiência, ela não será obrigada a se submeter à intervenção cirúrgica. Ela faz se ela quiser. Essa é a regra geral, tá? Vamos lá. Eu vou falar isso porque tem vários comandos na sequência em relação a esse assunto. De novo, a pessoa com deficiência não poderá ser obrigada. Olha, ela tem um direito de escolha quando fala que não poderá ser obrigada. Ela pode recusar, ok? É o direito dela. Quem garante isso? O Estatuto da Pessoa com Deficiência. A se submeter a intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento, né? Ou a institucionalização forçada. Então tem que ter o consentimento da pessoa. Esse é o comando do artigo 11. Vamos lá. Parágrafo único. O consentimento da pessoa com deficiência em situação de curelada poderá ser suprimido na forma da lei. Professor, vem comigo, vamos lá. Para você entender esse parágrafo único, você vai ter que entender o que é situação de curatela, curatela. O que é a situação de curatela? Vamos lá. Curatela, eu tenho um texto aqui que eu separei para vocês, para facilitar o nosso entendimento, é o seguinte. A curatela, que se estabelece por decisão judicial, é uma medida de amparo à pessoa que não tenha condições de reger os atos de sua própria vida civil. Tá? Então, o que é a situação de curatela? Então, a pessoa com deficiência, vamos colocar uma deficiência mental, por exemplo, tá? Ela não tem condições de discernir, tá? E de adotar, de exercer os atos da sua vida civil. Por quê? Porque ela tem uma deficiência mental. Sabendo disso, o Poder Judiciário fala, olha, então eu vou nomear uma pessoa para ser responsável por você. Então, essa pessoa com deficiência, ela passa a estar o quê? Em situação de curatela. Então, o que acontece? Se a pessoa não pode tomar decisão, se você coloca lá o artigo 11, né? Ela não pode tomar decisão. Né? A pessoa com deficiência. Então, a pessoa que está nomeada em nome dela poderá tomar decisão por causa da situação da curatela. Ó. O consentimento da pessoa com deficiência em situação de curatela poderá ser suprimido na forma da lei. Tá? Olha aí, poderá ser suprimido. E essa forma da lei é essa lei que a gente vai falar já nos próximos artigos aí, né? Vamos lá. Artigo 12, tá? Artigo 12, ainda na situação de curatela. Tá? O consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência é indispensável
para a realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica, né? Então a pessoa lá, né, portadora de deficiência, ela tem que ter o seu consentimento, tá? Aí o seguinte, professor concurseiro, tá? Esse consentimento ele não é simples, tá? O legislador fez questão de atribuir qualidades a esse consentimento. Então o consentimento tem que ser prévio, ou seja, antes, livre e esclarecido da pessoa com deficiência, né? Então essa aí é a regra geral. É claro, se a pessoa com deficiência tiver condições aí, tá? Se tiver condições aí de discernir e tomar essa decisão. Agora, em caso de pessoa com deficiência em situação de curatela, deve ser assegurada a participação no maior grau possível para a obtenção do consentimento, né? Então, mesmo que a pessoa esteja lá, né, em uma situação de curatela, tá? Ela deve ser ouvida aí, né, até você ter aí o maior grau de compreensão dessa pessoa para ela ser hospitalizada, né? Cara, o legislador aqui, nesse estatuto, ele foi bem detalhado, bem detalhista, né? Cara, é muita coisa aqui que a gente vai estudar. Então observa, eu que já estou acostumado aí já há um bom tempo trabalhar com legislações específicas, né? Eu digo para vocês que aqui ele aprofundou, tá? Ele foi um cara, ele aprofundou bastante em relação a isso, né? Vamos lá, parágrafo 2º, tá? A pesquisa científica envolvendo pessoa com deficiência em situação de tutela ou de curatela deve ser realizada em caráter excepcional, ou seja, né, o que acontece, né? A pessoa portadora de deficiência, né, ela vai ter o quê? Ela poderá ser objeto de uma pesquisa científica. Primeira coisa que você tem que saber, a pessoa com deficiência, ela não é normalmente submetida a pesquisa científica. Ela somente poderá ser submetida a pesquisa científica, atenção, em situação excepcional. Tá? Excepcional, a regra já diz isso. Tá? Claro, vai ter que ter o consentimento dela para a pesquisa científica, mas além disso, para preservar a pessoa com deficiência. Você vai para a pesquisa, mas é o que? Excepcionalidade. Aí eu pergunto para você, o que o legislador, o que a lei pensa no ponto da excepcionalidade? Está aqui. Ó, não é excepcional. Não é regra geral, tá? É excepcional. Ó, em quais termos? Apenas para a saúde, apenas quando houver indícios de benefício direto para a sua saúde ou para a saúde de outras pessoas com deficiência. E desde que não haja outra opção de pesquisa de eficácia comparável com a participantes não tutelados ou curatelados, né? Então é o seguinte, ó, pessoa com deficiência pode ser objeto de pesquisa científica? Pode, mas de caráter excepcional. Assim que é cobrado na prova. Você tem que fazer a combinação dos dispositivos. E o que é o caráter excepcional? Quando ela é submetida em caráter excepcional à pesquisa científica, e o objeto dessa pesquisa, preste muita atenção, tá? Somente nessas hipóteses que podem ser submetidas à pesquisa científica, né, houver indícios de benefício direto para a sua saúde ou para a saúde de outras pessoas com deficiência. Então tá aí para você. E desde que não haja outra opção de pesquisa de eficácia comparável com participantes não tutelados ou curatelados, né? Então essa aqui é a situação muito importante aqui, tá? Então pode ser submetida? Pode, mas dentro desses termos, né? O último artigo do direito à vida, né? Do direito à vida, vamos lá. A pessoa com deficiência somente será atendida sem o seu consentimento, olha só, né? Então, regra geral e absoluta é o seguinte, né? Vamos lá. Ela só pode ser atendida por procedimento cirúrgico, hospitalizado, com o seu prévio consentimento. Se ela não está em condições de ser ouvida, tem que ouvir o quê? O seu curador. Tá? E claro que tem que dar abertura no máximo grau possível para que a própria pessoa se manifeste sobre o assunto. Agora,
Vamos imaginar, cara, o cara sofreu um acidente. Ele está ali, morre ou não morre. Ele não tem condições de decidir dar o autorizo do consentimento livre, prévio, esclarecido. Não tem condições de fazer esse consentimento. E ele não tem nenhum tutor, nenhum curador. E agora, professor? Agora é o seguinte, né? Vem lá. Em casos de risco, de morte e de emergência em saúde, olha só, somente em caso de risco, de morte e de emergência em saúde, tá? Resguardado o seu superior interesse e adotadas salvaguardas legais cabíveis. Então, neste caso, tá? Em risco iminente de morte e emergência de saúde, né, poderá ser atendido, né, sem o seu consentimento prévio, livre e esclarecido. Então, essa aí é a regra. Claro, né? Isso aí é normal, né? Isso aí é normal, né? Isso aqui é o quê? Para preservar a sua vida, né? Seu maior bem jurídico, né? E aí, professor? Cara, tranquilo, de boa, né? Muito de boa, né? Pronto? Primeiro, direito pago. Vamos para o segundo direito, que é o direito à habilitação e à reabilitação. Se a pessoa é portadora de deficiência, significa dizer que ela tem o quê? Ela tem uma deficiência de longo prazo. Nós vimos isso na aula parte 1. Longo prazo. Mas aí, professor, existem alguns casos que é possível você reabilitar a pessoa, né? Essa deficiência, ou você reduzir bastante os efeitos dessa deficiência. Então, isso é a reabilitação, a habilitação e a reabilitação. Tá? O processo de habilitação, tá? Habilitação e reabilitação é um direito da pessoa com deficiência. Ponto, bingo, né? Então está garantido, né? Vamos lá. É o processo de habilitação e reabilitação. Agora vamos falar sobre esse processo de habilitação e de reabilitação. O que envolve esse processo de habilitação e reabilitação? Está aqui. O parágrafo único, ele é claro em relação a isso. Inclusive o parágrafo único aqui eu deixei todo ele negrito, sombreado e itálico para dar o destaque necessário a essa informação. Tem por objetivo o desenvolvimento de potencialidades, tem o objetivo de desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, altitudinais, profissionais e artísticas que contribuam para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência e a sua participação social em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Então, isso que é o processo de habilitação e reabilitação. Vou ler de novo, né? Vamos lá, isso aqui é importante, né? Não podemos ter preguiça, cara. Concurso público passa aquele que consegue fixar mais conteúdo. O que é o processo de habilitação e reabilitação? Tem por objetivo o desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas, que contribuam para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência e de sua participação social em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Ou seja, né, o objetivo que está por detrás disso é muito simples, né? Nós queremos o quê? Que as pessoas com deficiência sejam incluídas na sociedade de forma igualitária, que ela possa se desenvolver, possa ter uma profissão, que ela possa ter aí, tá certo, os seus dons, aí, os seus talentos desenvolvidos para contribuir com a sociedade, né? Dentro do direito de habilitação e reabilitação, o artigo 15º, né, 15. O processo mencionado no artigo 14, qual que é o processo de habilitação e reabilitação? Desta lei baseia-se em avaliação multidisciplinar das necessidades. Multidisciplinar, várias disciplinas, né? Habilidades e potencialidades de cada pessoa, observadas as seguintes diretrizes. Agora, qual que é o trabalho do artigo 15, né? Dentro desse trabalho de habilitação e reabilitação, ele vai traçar para a administração pública o quê? Algumas diretrizes para desenvolver todo esse trabalho de habilitação e reabilitação. Primeiro, diagnóstico e intervenção precoces. Olha aí, intervenção precoce, aquele o quê? Aquele tratamento precoce, não esperar o quê? A doença se desenvolver para poder tratar. 2. Adoção de medidas para compensar a perda ou limitação funcional, buscando o desenvolvimento de aptidões. Então, adoção de medidas para compensar,
né? Se você tem determinada deficiência na locomoção, né, você vai ter que compensar isso em outra coisa, né? Isso que significa atuação permanente, integrada e articulada de políticas públicas que possibilitem a plena participação social da pessoa com deficiência. Olha só, né? Atuação permanente, integrada e articulada de políticas públicas que possibilitem a plena participação social da pessoa com deficiência. 4. Oferta de rede de serviços articulados. Oferta de rede de serviços articulados com atuação intersetorial nos diferentes níveis de complexidade para atender às necessidades específicas das pessoas com deficiência. 5. Prestação de serviço próximo ao domicílio da pessoa com deficiência, inclusive na zona rural, respeitadas a organização das redes de atenção à saúde, RAIS, nos territórios locais e nas normas do Sistema Único de Saúde, SUS. Então, essas aqui são o quê? São as diretrizes para a reabilitação, né? Artigo 16. Isso, já passou aqui, né? Nos programas e serviços de habilitação e de reabilitação para a pessoa com deficiência são garantidos, tá? Nos programas e serviços de habilitação. Então, o que significa isso? Tá? Significa que a administração pública deverá, segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, elaborar programas específicos de habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência. E agora, qual que é o trabalho desse artigo? Esse artigo 16. O trabalho do artigo 16 nada mais é de falar o seguinte: olha, a administração pública, você tem a obrigação de instituir esses programas. Só que você deverá garantir os seguintes tópicos. Primeiro, organização, serviços, métodos, técnicas e recursos para atender as características de cada pessoa com deficiência, né? De cada pessoa, então é nada padronizado. Acessibilidade em todos os ambientes e serviços. Acessibilidade, né? O que é isso? Você ter acesso, né? O cara é cadeirante, né? Cadeira tem que ter... Tem que ser porta de 90 centímetros, salvo engano, né? 90 centímetros. O que acontece? A porta é de 60 centímetros, o cara não vai passar. Então você tem que garantir o quê? Acessibilidade, né? Tecnologia assistida. Nós vimos lá atrás, né? Tecnologia de reabilitação, materiais e equipamentos adequados e apoio técnico profissional de acordo com a especificidade de cada pessoa com deficiência. Capacitação continuada de todos os profissionais que participem dos programas e serviços, né? Então, essas aqui são as garantias dos programas e serviços de habilitação e reabilitação do governo, né? Último último artigo, artigo 17. Nós estamos estudando o que nesse artigo? Qual que é o capítulo? Capítulo 2º, que é o direito à habilitação e à reabilitação. Nós vimos aqui que teremos programas, né, específicos para isso e tudo mais, né? Os serviços do SUS e do SUAS, que é a rede de assistência social, não é isso? Deverão promover ações articuladas para garantir à pessoa com deficiência e sua família a aquisição de informações, orientações e forma de acesso às políticas públicas disponíveis, com a finalidade de propiciar sua plena participação social. Parágrafo único. Os serviços que tratam o caput deste artigo podem fornecer informações e orientações nas áreas de saúde, educação, cultura, de esporte, de lazer, de transporte, de previdência social, de assistência social, de habilitação, de trabalho, de empreendedorismo, de acesso ao crédito, de promoção, proteção e defesa dos direitos e nas demais áreas que possibilitem a pessoa com deficiência exercer sua cidadania, né? Então é o seguinte, o que está falando aqui? Que o SUS, né, e o SUAS deverão promover o quê? Informações e orientações. Então essas informações e orientações deverão também atender todos esses tipos de serviços públicos que nós temos, que o Estado brasileiro oferta também. Pronto, tá? Então o item 2, o capítulo 2, que é o direito à habilitação e reabilitação, está pago. Terceiro direito, tá? Direito à saúde, tá? Com certeza, né? Direito à saúde. Inclusive o direito à saúde e o direito à educação serão os capítulos maiores, tá? Se ele tem uma deficiência, significa dizer o quê? Que
ele tem um problema de saúde. Tá? E, com certeza, o organismo dele ele não está nas suas faculdades plenas aí e normais, né? Então tem alguma coisa. Então, claro que esse tópico de saúde aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser mais detalhado. Tá? É um dos mais importantes, né? Mais importantes aí em relação aí à pessoa com deficiência, é o tópico direito à saúde. Artigo 18, vem comigo. É assegurada a atenção integral à saúde da pessoa com deficiência, em todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantindo acesso universal e igualitário. Ah, professor, como que o governo, como que a administração pública irá garantir o direito à saúde? Através do quê? Da rede do SUS. Olha o SUS aí, né? Parágrafo 1º. É assegurada a participação da pessoa com deficiência na elaboração das políticas de saúde e a ela destinadas. Olha só. É assegurada a participação da pessoa com deficiência na elaboração das políticas de saúde e a ela destinadas, né? Professor, como que a administração pública vem garantir esse dispositivo da lei? Muito simples, tá? E aí eu falo com uma experiência de gestor público, né? Eu falo para vocês o seguinte, como é que é isso aí? Isso aí funciona da seguinte forma, tá? Isso aí funciona da seguinte forma. Garantindo assento nos conselhos específicos. Então, lá nos conselhos, tem um conselho, né, específico que trata o quê? Das políticas de inclusão social das pessoas com deficiência. Então, ali, com certeza, né, vão dar assento, né, a associações aí de proteção dessas pessoas. Então, elas fazem o quê? Ela assegura. Cara, isso aqui é muito importante, cara. Isso aqui cai em provas. Eu olho assim, eu sou concurseiro profissional. Eu já vejo, é assegurada a participação de pessoas com deficiência na elaboração das políticas de saúde a ela destinadas. É claro que ela vai participar das políticas públicas a ela destinadas, não dos outros. Né? É diferente. 2. É assegurado o atendimento segundo normas éticas e técnicas que regulamentarão a atuação dos profissionais de saúde e contemplarão aspectos relacionados aos direitos e às especificidades da pessoa com deficiência, incluindo temas como sua dignidade e autonomia. Aos profissionais que prestam assistência à pessoa com deficiência, especialmente em serviços de habilitação e reabilitação, deve ser garantida a capacitação inicial ou continuada. Professor, qual que é a preocupação do legislador nesse item, né? É muito simples, né? A preocupação do legislador nesse item é garantir que as pessoas, né, recebam assistência à saúde, tanto habilitação e reabilitação, de pessoas preparadas. Não é qualquer um que vai prestar esse tipo, né? Não é qualquer um que vai prestar esse tipo aí de... Não é qualquer um que vai prestar esse tipo de assistência. Tá? Então ele tem que fazer o quê? Tem que ter uma capacitação inicial e tem que ter uma capacitação continuada. Né? Parágrafo 4º. As ações dos serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência devem assegurar. Tá? Olha aí, ó, devem assegurar. Então aqui, ó, são atribuições aí, ó, necessárias. Primeiro, diagnóstico e intervenção precoces realizados por equipe multidisciplinar. Atenção, ó, intervenção precoce, aparece muito isso, né? Ou seja, ele não quer esperar o legislador que a doença evolua para ser tratado. Então ele quer precoce, antes, né? Ele quer prevenção, né? Vamos lá, diagnóstico e intervenção precoces realizados por equipe multidisciplinar. 2. Serviços de habilitação e de reabilitação, sempre que necessários para qualquer tipo de deficiência, inclusive para a manutenção da melhor condição de saúde e da qualidade de vida. Atendimento domiciliar multidisciplinar, tratamento ambulatorial e intervenção. Campanhas de vacinação. Atendimento psicológico, inclusive para seus familiares e atendentes pessoais. Ah, professor, então eu sou membro da família, eu tenho direito a tratamento psicológico? Sim. Quem garante isso? Né? Quem garante isso é a Lei 13.146 de 2005. 6. Respeito à especificidade, à identidade de gênero e à orientação sexual da pessoa com deficiência. Atenção sexual e reprodutiva, incluindo o direito à fertilização assistida, né?
Ah, então a pessoa com deficiência, portador de deficiência, tem direito à fertilização assistida? Tem, tá? Claro que tem, está aí, inciso número 7 do parágrafo 4º. Então tem direito sim. Isso aqui são direitos, né, que devem assegurar. Tá? 8. Informação adequada e acessível à pessoa com deficiência e seus familiares sobre a sua condição de saúde. Serviços projetados para prevenir a ocorrência e o desenvolvimento de deficiências e agravos adicionais. Promoção de estratégias de capacitação permanente das equipes que atuam no SUS, em todos os níveis de atenção no atendimento à pessoa com deficiência, bem como a orientação a seus atendentes pessoais. 9. Oferta de ortoses, próteses, meios auxiliares de locomoção, medicamentos, insumos e fórmulas nutricionais, conforme as normas vigentes no Ministério da Saúde, né? Ou seja, né, pelo que está escrito aqui, né, resumindo para vocês, o legislador ele quis garantir às pessoas portadoras com deficiência o quê? Toda a assistência à saúde necessária que caso ela precise, que ela precise. Então tá aí para vocês. Essa aí é a intenção, ó, muitas coisas, né? OK. Parágrafo número 5º, né? Olha só, presta atenção aqui. Professor, sem ler o parágrafo 5º. Todos esses direitos, todas essas garantias que eu acabei de ler para vocês, deverão ser garantidas através de quem? Do SUS. Beleza. Eu pergunto para vocês. A rede privada é obrigada a atender todos os requisitos que eu acabei de passar para vocês? A rede privada. E, professor, a rede privada. Depende. Depende do quê? Depende se a rede privada está recebendo recursos públicos. Se a rede privada recebe recursos públicos, ela tem obrigação também de atender todos esses 11 requisitos aqui do parágrafo 4º do artigo 18. Olha só, parágrafo 5º. As diretrizes deste artigo aplicam-se também a instituições privadas. Atenção. Que participem de forma complementar do SUS ou que recebam recursos públicos para sua manutenção, né? Então, como é que fica o atendimento das pessoas com deficientes na rede deficientes na rede privada? Primeiro, se recebem recursos públicos, né, para isso, e segundo, se elas contribuem com o SUS de forma complementar. Então, neste caso, deverá atender todos esses requisitos, né? Vamos lá. Artigo 19, falando de direito à saúde. Tá? Gente, direito à saúde e direito à educação são os maiores direitos, claro, né? Por quê? Porque direito à saúde, cara, o cara já tem uma deficiência de longo prazo. Né? Muitas das vezes para sempre. Tá? Para sempre. E aí, professor? Aí não tem jeito, cara, né? Aí não tem jeito. Aí o que acontece daí? Aí o cara vai precisar realmente da saúde, né? Vamos lá. Compete ao SUS desenvolver ações destinadas à prevenção de deficiências por causas evitáveis, inclusive por meio de. Então, olha só que coisa interessante, né? Então, o SUS aqui, ó, tem a obrigação de desenvolver ações destinadas à prevenção de deficiências. Ó, causas evitáveis. Então, tem que ser preventivo, né? Tem que evitar que aumente o número de pessoas com deficiência, né? Inclusive por meio de, aqui vão ser ações aqui bem específicas e muito interessantes, ó. Acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério, com garantia de parto humanizado e seguro. Olha aí, né? A gestação, né? Promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis. Vigilância alimentar e nutricional. Prevenção, cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e à nutrição da mulher e da criança. Aprimoramento e expansão dos programas de imunização e de triagem neonatal. Identificação e controle da gestante de alto risco, né? Ó.
identificação e controle da gestante de alto risco. Então nós temos aí as competências do SUS, né? Muito bom esse cara aqui. Bacana, gente, entender aqui, ó. Tá? Então o SUS, ele tem o quê? Ele tem que se preocupar. E eu chamo esse artigo 19 aqui das grávidas, das gestantes. Tá? Olha, acompanhamento da gravidez. Por quê? Porque na gravidez pode ter uma complicação que ela podia ser evitada e pronto, você já condenou a vida de uma pessoa para o resto da vida. Tá? Artigo 20. As operadoras de planos e seguros privados de saúde são obrigadas a garantir à pessoa com deficiência, no mínimo, todos os serviços e produtos ofertados aos demais clientes. Né? Olha só, então os planos de saúde são obrigados a garantir, sem custo adicional, sem nada, no mínimo todos os serviços aos demais clientes. Não é só porque ela tem uma condição diferente, tá, que ela não vai receber o serviço. Artigo 21. Quando esgotados os meios de atenção à saúde da pessoa com deficiência, no local de residência, será prestado o atendimento fora de domicílio, para os fins de diagnóstico e tratamento garantidos, o transporte, a acomodação e a pessoa com deficiência e seu acompanhante. Muito legal, né, cara? Olha só. Quando esgotados os meios de atenção à saúde, a pessoa com deficiência no local aqui da sua residência. Então ela está numa cidade do interior, por exemplo, tá, recebendo lá. O que acontece? Ali o aparelho público de saúde e privado também não tem condições de atender essa pessoa com deficiência. Então, o artigo 21 da lei, sabiamente, vai garantir para ele um grande direito à saúde. Então o que vai acontecer? Vai garantir que ele seja atendido em outro centro, com todas as despesas pagas. Isso que está escrito aqui, ó. Será prestado atendimento fora do domicílio, ou seja, fora do local que ele reside, para fins de diagnóstico. Então ele pode ir lá fazer um diagnóstico, tá? Um exame, tratamento, garantidos os transporte e acomodação da pessoa com deficiente e de seu acompanhante. Olha aí, né? Então ele vai sair do seu município, ele vai para outro município, o SUS irá custear o seu transporte, tá? Acomodação e, além disso, também, claro, do seu acompanhante. Então isso aí é o SUS. Então o artigo 21 é um grande direito para as pessoas portadoras de deficiência. Artigo 22. A pessoa com deficiência internada ou em observação é assegurado o direito a acompanhante ou atendente pessoal. Professor, o que é isso? Nós vimos lá na primeira parte da aula. Acompanhante ou atendente pessoal. Acompanhante que está acompanhando. É claro que o atendente pessoal pode ser o acompanhante. Nós vimos isso, né? Então ele tem o direito, quando ela é internada, né? Devendo o órgão ou instituição de saúde proporcionar condições adequadas para a permanência em tempo integral. Então ele vai ter que atender lá o acompanhante em tempo integral. Na impossibilidade de permanência do acompanhante ou do atendente pessoal junto à pessoa com deficiente, cabe ao profissional da saúde responsável pelo tratamento justificá-la por escrito. Professor, o que diz o parágrafo primeiro? É uma exceção, né? Brasil velho, né? Sempre com as exceções, né? O jeitinho, né? O caput do artigo 22 falou o seguinte: em caso de internação, a pessoa tem direito ao acompanhante ou atendente pessoal. Beleza? Está lá, um direito, né? Isso de forma integral. Condições adequadas para a permanência em tempo integral. Aí ele vai em parágrafo primeiro. Olha, para aí. Infelizmente, aqui nós não temos condições de acomodar, de receber o acompanhante ou atendente pessoal. Aí falou, beleza, mas você vai ter o quê? Que justificar por escrito. Justificá-la por escrito pode estar na sua prova. Parágrafo 2º. Na hipótese de ocorrência da impossibilidade prevista no parágrafo 1º deste artigo, o órgão ou a instituição de saúde deve adotar as providências cabíveis para suprir a ausência da acompanhante ou atendente pessoal. Então, o que acontece? Ocorreu, né, aquilo ali, para evitar que isso ocorra várias vezes, aí ele fala aí que a instituição de saúde deve adotar aí providências para superar
esse não atendimento de direito ao acompanhante ou atendente pessoal. Artigo 23. Vamos lá. São vedadas todas as formas de discriminação contra as pessoas com deficiência, inclusive por meio de cobrança de valores diferenciados por planos de seguros privados de saúde em razão de sua condição. Então tá aí, né? Então, no Brasil, cara, se você ler eu conheço um pouquinho das leis do Brasil, né? O Brasil é um país, né, que combate aí a discriminação de todas as suas formas, né? Então quem está falando ali, ó, para plano de saúde, cara, plano de saúde, você não vai poder discriminar, tá? Os seus clientes lá, né, os seus usuários do plano de saúde, só porque são deficientes, tá? Inclusive o seguinte, você está proibido, aí está até em vermelho, destacado aqui, ó, de cobrar valores diferenciados para isso. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está assistindo essa aula nossa demonstrativa no YouTube. Gente, preste atenção, nós aqui da Lá Concurso, nós somos um grande player de cursos preparatórios, em especial para carreiras bancárias. E nós preparamos um super curso para você que pretende ser empregado da Caixa Econômica Federal em 2022. Este ano, 2022, acredito eu que o concurso deve sair. Por quê? Porque ano passado nós tivemos somente para cargos para reserva de cadastro, reserva para PCD, que não preenche todas as necessidades da Caixa Econômica. Gente, olha só, como forma de amenizar a interrupção dos seus estudos, este curso, preste atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$ 45, mas você vai pegar o valor da promoção. Tem um link aqui embaixo de um WhatsApp, você fala diretamente com nossa central de atendimento, toda ela estruturada para receber vocês, e fala, eu quero o desconto promocional da Caixa Econômica que o professor Lac falou no vídeo do YouTube. Você pode resumir isso, que você vai pagar 10 parcelas de R$ 30. Tá bom, meus amigos? Pode confiar, este curso nosso é muito competitivo, um curso de altíssimo nível. Espero vocês aqui na Lac.